Talvez muitos não se lembram, devido à idade, do primeiro acidente com um ônibus espacial ocorrido no litoral da Flórida, Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas, ainda marca a lembrança de quem pôde assistir ao vivo pela TV, ou localmente, o lançamento da missão STS-51L, Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, que resultou numa das piores tragédias da corrida espacial. Afinal, o que ocasionou a explosão do ônibus espacial? E o que aconteceu com os corpos dos astronautas? Cabo Canaveral, Flórida, 28 de janeiro de 1986. O sucesso dos ônibus espaciais era tanto que o Challenger conseguiu parar as atividades de mais de 40 milhões de norte-americanos, que se postaram em frente aos seus aparelhos de TV ou marcaram presença em loco, só para assistir ao lançamento, que fazia parte da missão STS-51L da NASA, aquela que era a 10ª missão da nave Challenger. Tinha 2 novidades: estudar o cometa Halley mais de perto e, pela primeira vez na história, levava um civil para o espaço. No caso, uma professora chamada Sharon Krista McAuliffe, então com 37 anos de idade, que era especializada em História Americana e Estudos Sociais. Por falar em ônibus espaciais, você sabe dizer qual foi o primeiro deles a ir para o espaço? Acertou quem disse que o primeiro ônibus espacial da NASA foi o Columbia. Certa resposta. Que fez sua decolagem inaugural em 12 de abril de 1981. Para pilotá-lo, a NASA escalou John Young em seu 5º voo espacial, depois de participar de 2 missões Gemini e 2 missões Apollo, tendo ao seu lado o novato Robert Crippen. O Columbia foi o primeiro ônibus espacial reutilizável do mundo e marcou o início de uma nova era espacial nos Estados Unidos. Durante seu tempo de serviço, os ônibus espaciais realizaram um total de 135 missões entre 1981 e 2011. Essa frota de veículos espaciais reutilizáveis transportou astronautas, cargas comerciais e militares, além de contribuir para projetos como o telescópio espacial Hubble e os primeiros módulos da Estação Espacial Internacional, a ISS. O Columbia foi um marco importante na exploração espacial e demonstrou a viabilidade de veículos reutilizáveis para missões orbitais. Já o Challenger, a 2ª espaçonave do programa de ônibus espaciais, realizou seu primeiro voo na missão STS-6, que ocorreu em 4 e 9 de abril de 1983. Essa missão teve como carga principal o primeiro satélite de rastreamento e relé de dados, o TDRS-1. Após esse voo inaugural, o Challenger continuou a desempenhar um papel significativo no programa de ônibus espaciais. Originalmente construído em 1975 como um veículo de teste para o programa do ônibus espacial, o Challenger só se transformou em uma espaçonave real em 1979. Enquanto estava na ativa, o ônibus espacial Challenger participou de 10 missões, totalizando mais de 62 dias no espaço e quase 1.000 órbitas em torno da Terra. Entre suas contribuições, o Challenger foi usado para lançar satélites civis, além de realizar missões científicas e testes de tecnologia, como o uso da unidade de manobra tripulada e a reparação do telescópio Solar Max. Também conduziu 3 missões consecutivas do Space Lab em 1985, incluindo a primeira missão tripulada alemã no espaço. Entre os passageiros já transportados pelo Challenger em outras missões, está incluída a primeira astronauta americana, o primeiro astronauta afro-americano e o primeiro astronauta canadense. Se não tivesse ocorrido a tragédia, sem dúvida, teria sido também a primeira missão a levar uma professora civil ao espaço, de onde daria uma verdadeira aula, através do projeto Professor no Espaço. Krista McAuliffe, de 37 anos. Embora ela fosse uma professora de estudos sociais da Concord High School em New Hampshire, McAuliffe foi selecionada pelo programa Professor no Espaço da NASA.
para ser a primeira educadora na órbita da Terra. O plano, projetado para inspirar crianças e gerar publicidade para a agência espacial, previa que McAuliffe acompanharia os astronautas do Challenger em órbita e daria algumas aulas enquanto estivessem lá. Devido à presença de McAuliffe, o lançamento foi amplamente coberto pela mídia. A própria NASA forneceu feeds de satélite para inúmeras escolas. Isso significava que milhares de crianças, incluindo aquelas da própria turma de McAuliffe, estavam assistindo ao vivo quando a tragédia ocorreu. Krista não estava destinada a ser a única passageira do Challenger que chamaria a atenção das crianças. A NASA também se esforçou para levar o astro de Vila Sésamo, o Big Bird, o pássaro grandão que, aqui, era conhecido como Garibaldo. Eles até entraram em contato com Carol Spinney, o adorado ator que interpretava o gigante boneco amarelo para participar da missão. O plano, porém, não teve aprovação do controle da missão. No entanto, em 2015, a NASA confirmou que a conversa com Spinney e os produtores de Vila Sésamo realmente aconteceu. O piloto da missão STS-52L era Mike Smith. Seria o primeiro e último voo espacial de sua carreira. Smith também tem a distinção de ter pronunciado as últimas palavras registradas por qualquer membro da tripulação do Challenger. Pouco antes da explosão, o gravador de voz do ônibus espacial capturou Smith dizendo "Oh, oh", indicando que pelo menos um membro da tripulação sabia que algo estava errado. O piloto Mike Smith não foi a única pessoa que percebeu que algo não estava certo antes da explosão. Na verdade, na noite anterior ao lançamento, um grupo de engenheiros de uma empresa contratada pela NASA, chamada Morton Thiokol, tentou convencer seus superiores a adiar a missão. A cúpula da NASA havia feito uma reunião, na qual os engenheiros apontaram que o lançamento estava para ocorrer em condições climáticas mais frias do que qualquer outro lançamento anterior de ônibus espacial. E isso era um dado importante, uma vez que os anéis de vedação de borracha, que selavam várias partes do ônibus espacial, frequentemente falhavam em temperaturas muito frias. Infelizmente, os engenheiros foram desacreditados por alguns dos superiores. Um desses engenheiros, Bob Eberlin, retornou da reunião e disse à sua esposa: "Vai explodir". Décadas depois, Eberlin lembraria que a NASA estava determinada a prosseguir e provar ao mundo que estavam certos. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas, como provou-se na prática, não sabiam. Eberlin, devido ao tempo de trabalho, se aposentou após o desastre. Décadas depois, ele disse à mídia que sua decisão de seguir com os planos depois de ser desacreditado, juntamente com os colegas, o assombrou pelo resto da vida. Os engenheiros da Morton Thiokol estavam completamente certos em suas previsões. O lançamento prosseguiu em temperaturas abaixo de zero. E quando o ônibus espacial decolou, a vedação do anel do propulsor direito falhou. O gás aquecido escapou do foguete e essencialmente vaporizou o material que conectava o propulsor ao tanque do ônibus espacial. Isso criou uma mistura mortal de oxigênio líquido e gás hidrogênio. E a 46 mil pés, a combinação se inflamou, transformando o tanque de combustível do Challenger em uma enorme bola de fogo. Apesar disso, os propulsores sólidos de combustível auxiliares não foram afetados e continuaram a levar o ônibus espacial para cima. Foram 73 segundos, desde o lançamento até a explosão fatal. Logo após o desastre, acreditava-se amplamente que a tripulação do ônibus espacial havia morrido de forma instantânea. Afinal, não haveria como alguém testemunhar aquela explosão estando no interior da nave. No entanto, as evidências posteriores sugeriram um cenário muito mais perturbador, um que a NASA tentou deixar oculto do público. A revista Tropic, do Miami Herald, empreendeu uma investigação independente do acidente que revelou que, ao contrário dos primeiros relatos, a cabine do ônibus espacial não havia perdido pressão na explosão. Isso significa que a tripulação provavelmente estava viva e consciente durante toda a descida de 3 milhas do céu para o Oceano Atlântico. Essa conclusão é respaldada pelo fato de que vários astronautas tiveram tempo para ativar manualmente seus pacotes de ar de emergência pessoais.
Uma informação como essa, sem dúvida, deixou os familiares em estado de aflição sem medida. Perguntas que não queriam se calar passaram a povoar seus pensamentos. Será que não haveria outra saída para os tripulantes? Por que a NASA não projetou um sistema de segurança que garantisse a vida dos astronautas, caso ocorresse qualquer tipo de contratempo? Por que não deram ouvidos à equipe de engenheiros? Embora qualquer viagem espacial seja calculadamente perigosa, antes do desastre do Challenger, a NASA nunca havia perdido um astronauta nos diversos voos espaciais tripulados já feitos. Na verdade, as únicas fatalidades anteriores que o programa havia experimentado foram as mortes dos astronautas da Apollo 1, Roger Chaffee Virgo, Gus Grissom e Edward White. Todos eles pereceram em um incêndio durante um teste em solo, em 27 de janeiro de 1967. E o dia 28 de janeiro não era apenas um dia em que o Challenger deveria decolar. Também era a data marcada para o discurso do Estado da União do presidente Ronald Reagan. No entanto, tendo o desastre ocorrido apenas 6 horas, o presidente optou por adiar o discurso anual e, em vez disso, atualizar pessoalmente o povo americano sobre a tragédia. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. A tripulação do ônibus espacial Challenger nos honrou com a maneira como viviam suas vidas, teria dito o ex-presidente. Esse discurso seria aclamado como um dos maiores de Reagan, o que é um testemunho impressionante para um homem cujo apelido era o Grande Comunicador. A explosão do Challenger espalhou destroços por uma vasta área do Oceano Atlântico, e equipes de resgate passariam semanas recuperando todas as peças. No fim das contas, levou 6 semanas até que os mergulhadores navais finalmente encontrassem o local de descanso da tripulação na cabine da nave, que estava 100 pés abaixo da superfície, aproximadamente 15 milhas a leste do Cabo Canaveral. Os restos dos astronautas foram então recuperados. E aqueles que puderam ser identificados foram devolvidos às suas famílias. Aqueles que não puderam foram enterrados sob um monumento no Cemitério Nacional de Arlington. Após o desastre, os investigadores determinaram que a NASA havia violado deliberadamente as regras de lançamento. Engenheiros haviam alertado seus superiores que estava muito frio para a missão prosseguir. E lançar em temperaturas tão baixas ia contra os próprios procedimentos da NASA. Um ex-cientista-chefe da NASA, chamado Ken Liff, posteriormente afirmou que essa falha em observar as regras foi a principal causa do acidente. Então, por que a NASA ignorou os avisos e prosseguiu? Havia muitos fatores que influenciaram a decisão de lançamento. Mas a comissão Rogers observou que, em um esforço para acelerar os tempos de lançamento, para atender ao objetivo da NASA de 24 missões por ano, a agência havia empurrado seu pessoal e seus sistemas, além de suas capacidades. Essa busca por realizar mais lançamentos estava diretamente ligada à sobrevivência do programa Space Shuttle, enquanto ele tentava cumprir sua intenção projetada como um veículo de lançamento único que poderia atender às crescentes necessidades comerciais, científicas, militares de lançamento da nação. A explosão do Challenger fez manchetes em todo o mundo. E quase imediatamente houve pedidos para que todo o programa de ônibus espacial fosse interrompido. Essa suspensão duraria 3 anos, durante os quais a NASA trabalhou para implementar as recomendações de segurança de um painel presidencial chamado Comissão Rogers. A comissão, que incluía astronautas de alto perfil como Neil Armstrong e Sally Ride, foi formada para ajudar a prevenir que desastres daquela natureza acontecessem novamente. Por um tempo, a estratégia funcionou. Quero dizer, pelo menos até 2003, quando a NASA experimentou outro incidente trágico. Naquela ocasião, foi o ônibus espacial Columbia que se desintegrou durante a reentrada. Esse acidente também ceifou a vida de 7 astronautas, contudo, não haviam civis desta vez. My fellow Americans, the Columbia is lost. There are no survivors. A missão STS-107 enumerava o 28º voo do orbitador e o 88º voo geral após o desastre do Challenger.
Isso mostra que a NASA não havia mesmo desistido do programa, mesmo porque, como já foi mencionado, há muita coisa envolvida em um programa espacial. Desde o marketing ao fornecimento de serviços a empresas de tecnologia. Os destroços do Challenger continuariam a aparecer na costa da Flórida muito tempo após o desastre. Em dezembro de 96, por exemplo, quase 11 anos após a explosão, alguns frequentadores da praia de Cocoa Beach, a mais de 20 milhas de distância do Centro Espacial Kennedy, encontraram 2 pedaços enormes do ônibus espacial acidentado à beira do mar. Os pedaços eram tão grandes que a NASA teve que usar um carregador frontal para pegá-los e movê-los da praia. A morte de uma civil, Christa McAuliffe, foi especialmente prejudicial para o programa espacial. As repercussões durariam décadas. Na verdade, passariam 22 anos antes que a NASA enviasse outro civil ao espaço. Curiosamente, esse civil era Barbara Morgan, que havia sido escalada como a reserva de Christa McAuliffe para a missão original do Challenger. Morgan, que, assim como McAuliffe, era professora de estudos sociais em inglês, juntou-se à tripulação do ônibus espacial Endeavour para uma missão bem-sucedida em 2007. Além da professora McAuliffe, quem eram os outros tripulantes da missão STS-51L? O Challenger tinha como comandante Francis Richard Scobie. Scobie era um piloto experiente da Força Aérea dos Estados Unidos e veterano de voo espacial. Ele já havia participado de uma missão anterior do ônibus espacial Challenger em 84. Scobie foi escolhido como comandante para a missão STS-51L, que terminou tragicamente com a explosão do Challenger. Morreu, aos 47 anos de idade. Michael John Smith, piloto. Smith também era um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, com uma longa carreira de serviço militar. Ele foi selecionado para o programa de astronautas da NASA em 80, e esta seria a sua primeira missão espacial como piloto do Challenger, 41 anos de idade. Ronald McNair. Especialista em missão, McNair era um físico reconhecido e um dos primeiros astronautas negros da NASA. Ele já havia voado ao espaço em 84, também como especialista de missão do Challenger. Além das habilidades científicas, McNair era um talentoso músico e planejava tocar saxofone no espaço durante esta missão. Ele estava com 36 anos de idade. Ellison Onizuka, especialista em missão. Onizuka era um engenheiro aeroespacial e um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro astronauta asiático-americano a ir ao espaço. Onizuka havia voado anteriormente no ônibus espacial Discovery em 85 e foi selecionado para esta missão como especialista em missão. Onizuka tinha 40 anos. Judith Arlene Resnick, especialista em missão. Resnick era uma engenheira elétrica e uma das primeiras mulheres astronautas da NASA. Ela havia voado ao espaço pela primeira vez em 84 no Discovery. Resnick era altamente qualificada em operações de robótica e planejava realizar experimentos científicos durante esta missão. Ela estava com 37 anos de idade, a mesma da professora McAuliffe. E, por fim, Gregory Jarvis, especialista em carga. Jarvis era um engenheiro e executivo da empresa Hughes Aircraft. Ele foi selecionado para a missão como especialista em carga para supervisionar e conduzir experimentos científicos no espaço. Esta seria sua primeira e única missão espacial. Ele faria 42 anos de idade naquele ano. A explosão do Challenger mudou a América. Mudou o seu programa espacial para sempre. Também serviu de inspiração para artistas que imortalizaram a tragédia em esculturas, canções, programas de televisão. Um exemplo memorável disso foi a homenagem do músico Jean-Michel Jarre, amigo pessoal de Ronald McNair, em seu show Rendezvous Houston, em abril de 1986. O saxofone era para ter sido tocado pelo astronauta, a convite do próprio Jarre, mas o destino quis outra coisa. O músico John Denver compôs a canção Flying for Me, que foi regravada por Frank Turner, Adam Young e Beyoncé. A canção, no entanto, foi gravada em homenagem a toda a tripulação. Você se lembra do desastre do Challenger? Você aí. Onde é que você estava quando isso aconteceu?
Diz pra gente aqui nos comentários. E, infelizmente, eu estava em frente à televisão. Eu vi tudo. Foi bem chocante.